Antes de dar a palavra para o Carille, e não nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim aqui, obviamente, eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carille vai falar, mas para deixar bem marcado que assim me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse... Esse Felipe Luiz é treinador, irmão. Desculpa. Ele é treinador. Treinador. Ele é treinador, tanto treinador via a parte tática, como ele é treinador fora. Como ele tem um entendimento. Esse cara nasceu para ser treinador e ele vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. O Felipe Luiz vai deitar e rolar. Ele é o próximo treinador da Copa do Mundo. Júnior, presta atenção. Fique esperto, ele está no Flamengo. Isso. Fique esperto que ele está no Flamengo. Se caso você não conseguir os resultados, o Felipe Luiz é o novo treinador da Copa do Mundo. É o Felipe Luiz, pelaquilo que eu tô sabendo. Então, Júnior, fique esperto. Era esperado um jogo nervoso, com muita força ofensiva e um Flamengo muito forte nos contra-ataques. Os jogadores mostraram em campo, lutando, mas se respeitando. Parabéns, Felipe Luiz, e anote aí, ele vai longe como técnico. Então, faça a festa da nação rubro-negra. Bom, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado para o torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram
jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né? Se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Queria pedir um pouquinho a licença do jogo e dizer o seguinte, que alguns jornais em alguns estados brasileiros já estão exaltando o seu trabalho. Eu sei que está no início ainda, estamos também, obviamente, no início da temporada, mas as manchetes estão assim: Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade do país. São 22 jogos, ao lado do Carpini e do Vitória. São 2 treinadores jovens que assumiram as equipes no ano passado. Eu me recordo de uma fala do Boto também, quando ele chegou no início do ano. Ele disse que ele ia fazer de você um exemplo para acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses e estrangeiros. Eu queria que você analisasse como um todo esse trabalho que está sendo feito, está bem no início ainda, mas que já tem muita gente já elogiando. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, até foi muito extensa, mas eu vou ser bem curto. Como treinador, a gente vive sem confiança. A gente vive achando que, como eu falei, o adversário é o jogo mais difícil e nunca subestima a ninguém. E a única coisa exclusivamente que eu penso é no próximo jogo. Eu não posso pensar em como é que fala, em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de vencibilidade, não. A única coisa que eu penso é o próximo jogo. Mais nada. Então, se você me falar dos últimos, não sei quantos jogos passaram desde que eu comecei a ser treinador, nem penso mais, porque a única coisa que me vai manter nessa cadeira aqui é ganhar o próximo jogo. Então, essas manchetes aí são para vocês. Bom que falem bem, né? Quando as coisas não vão bem, não será assim, mas eu estou preparado, foi o caminho que eu escolhi e sou muito apaixonado e estou desfrutando muito do processo, desse aprendizado grande que está sendo cada semana de preparação para os jogos.